Antigo secretário da UNITA, em Cabinda, Estevão Neto Pedro, boicota visita de João Lourenço a Cabinda. Advogado e deputado, afinal o tipo é Morangapa Muloji? David Mendes lhe mataram pela boca como se mata o peixe. Um general fora da lei. As Forças Armadas de Angola agiram a mando de um tenente-general na demolição de habitações da população civil em Luanda. Bem-vindo a mais um vídeo do seu canal. Ajude o canal a manter-se em pé com qualquer centavo. Antigo secretário da UNITA, em Cabinda, Estevão Neto Pedro, boicota visita de João Lourenço a Cabinda. Hoje, pretendo ser pragmático. Em 2017, João Lourenço, depois de ter sido eleito de forma fraudulenta, prometeu que acompanharia a execução dos projetos sociais para Cabinda. Já passaram 4 anos, e o seu mandato já está no fim. Essa promessa não foi cumprida. Vejam o desespero de João Lourenço. Depois de o engenheiro, José Eduardo dos Santos ter passado o poder, ao invés de organizar o seu partido e prestar atenção nas questões sociais dos angolanos, distraiu-se e perdeu o tempo todo a perseguir aquele que lhe passou o poder e a sua respectiva família. Perseguiu também, com toda a força, o engenheiro Adalberto Costa Júnior e, até, a UNITA. Quis escolher para a UNITA um presidente contra a vontade dos seus militantes. Se não fosse a pressão da comunidade nacional e internacional, João Lourenço teria destruído o Estado Democrático de Direito. É um homem ingrato, vigarista e de má fé. Agora, vai para Cabinda? Fazer o quê, senhor presidente? No seu governo, quantos ministros cabindas, secretários de Estado, embaixadores existem? Quantos deputados cabindas que o MPLA tem no seu círculo nacional? Agora, quer votos dos cabindas? Senhor presidente, tire a sua cavalinha da chuva. Em Cabinda, nem pensar. Vejam só. Vai para Cabinda inaugurar obrinhas que ainda não terminaram. O barco espanhol, sem estética, do governo local, o Hospital Geral de Cabinda e o terminal marítimo de passageiros. Senhor presidente, tenha vergonha de ir inaugurar 3 obrinhas durante um mandato de 5 anos. Uma província produtora de petróleo, que sustenta o orçamento geral do Estado angolano. Cabinda nunca passaria por essas humilhações. Senhor presidente, diga-me, qual é o povo que se alegraria com essa tamanha injustiça? Não há obras de envergadura para se inaugurar em Cabinda. Como exemplo, um privado, Cabchip, construiu um bonito edifício. Talvez João Lourenço fosse para lá inaugurar, para engrossar as suas inaugurações. Isso é uma vergonha. No governo da UNITA, a inauguração dessas obrinhas seria da responsabilidade de um presidente da Câmara. Vai, mais uma vez, a Cabinda mentir, pensando que os cabindas são catangueses. Cabinda merece muito mais. Não são esses 2 predinhos de 5 andares que vão fazer com que esse povo vote em si. Nem pensar. O senhor nem sequer tem a postura política de ser presidente. Em Luanda, estão a construir edifícios, maiores que esses, que chegam quase até as nuvens, construídos com o dinheiro do petróleo de Cabinda. Mas alguns cabindas estão distraídos, e estranhando coisas pequenas como esses predinhos. Senhor presidente, esse seu combate seletivo à corrupção apenas funciona para aqueles que o senhor odeia. Dentre esses está o filho de Cabinda, Augusto da Silva Tomás. O Augusto da Silva Tomás anda preso, em Luanda, e outros andam soltos. Pensa que esse povo anda satisfeito consigo? Como é que se sente injustiçar alguém, enquanto existem outras figuras no seu governo que saquearam o país? E, hoje em dia, não é a sua família que também está sendo investigada por práticas de corrupção nos Estados Unidos da América? Senhor presidente, quem protege o criminoso também é criminoso. Os melhores ladrões de Angola trabalham consigo aí na presidência. O seu combate à corrupção é enganosa e de fachada. Liberte o Augusto da Silva Tomás e os ativistas presos, ilegalmente, em Cabinda. Caros cabindas, esse senhor, João Lourenço, não é sério. É ele que, em setembro de 2002, terá dito que construir o Porto de Águas Profundas, em Cabinda, é dar a independência aos cabindas. Sei que o meu povo nunca se esqueceu disso. Um presidente da República não pode ter um coração duro, de rancor e de vingança. Não. Será que no velório do deputado Raul Danda terá enviado uma nota fúnebre?
alguém que trabalhou muitos anos consigo no parlamento, lanço, desde já, um apelo a todo o povo de Cabinda, a fim de que não participe nas atividades do MPLA. Aos encarregados de educação: não permitam que os vossos filhos vão ao comício de João Lourenço. Também, visto que a sua vinda está desprovida de mensagem credível para transmitir aos cabindas, faço apelo aos professores, enfermeiros, médicos e a todo o pessoal da administração do Estado no sentido de não participarem no dito comício. Ele, João Lourenço, virá com desculpas da Covid e com uma proposta mentirosa de autonomia para Cabinda. O MPLA, em Cabinda, perdeu o norte e não tem militantes suficientes para encher o estádio de Tafi. Na semana passada, uma fonte ligada ao MPLA terá me informado que estão a obrigar os diretores das escolas a apelarem os alunos para que pudessem participar na recepção de João Lourenço, no aeroporto. Por falta de militantes e ceticismo por parte da população, agora estão a obrigar os efetivos da polícia e das Forças Armadas a comparecerem de civil no comício e no aeroporto. Essa estratégia é para confundir a opinião nacional, que o MPLA é o povo. Vejam como é que ele, o MPLA, abusa com os órgãos do Estado para com as questões partidárias. O meu apelo vai também para a comunidade internacional no sentido de tomar as medidas sancionatórias necessárias e urgentes, porque o governo liderado por João Lourenço tem vindo a violar os direitos humanos. Manda raptar e matar ativistas cívicos e políticos que pensam ao contrário ou diferente e desaloja desumanamente as populações. João Lourenço, quero que saiba a verdade. O povo de Cabinda não gosta de si. Portanto, em Cabinada, não se esforce, é uma zona vermelha para o MPLA. Em Cabinda, o salto de gazela não existe. Esse povo é sério? Aliás, basta ver o que lhe tinha acontecido, em 2017, quando os cabindas aperceberam-se que o senhor seria o candidato à presidência da República. Teve uma baixa muito grande jamais vista no tempo de José Eduardo dos Santos. O MPLA teve apenas 2 deputados, porque o povo de Cabinda já sabia que João Lourenço é contra os cabindas. Por falta de diálogo entre o governo angolano e a FLEC, tem-se registrado fortes ataques, que estão a ceifar vidas humanas. A situação militar, em Cabinda, tende a ser tensa. Por isso, gostaria de aconselhar as nossas irmãs, que namoram com militares, a não frequentarem as unidades militares, que não são lugares para se ir passar as noites ou namorar. É muito perigoso, sobretudo, num território ainda em guerra. A nossa irmã, de quase 40 anos de idade, Susana Panzo, perdeu a vida numa das unidades militares que a FLEC abraçou. Para tal, todo cuidado é pouco. Luanda, 18 de abril de 2022. Atenciosamente. Por Estevão Neto Pedro. Vamos às outras novidades do melhor mês do ano, abril. Crônica e imaginações. Advogado e deputado. Afinal o tipo é Morangapa Muloji? David Mendes lhe mataram pela boca como se mata o peixe. David Mendes se fartou de trocar a boca pelo cu, como comentarista da famigerada e encardida TVZ. Pois se apercebeu de que já não ia a tempo de ganhar uma medalha numa altura destas, em que até o seu patrão MPLA se fartou de tanto lixo saído da sua boca. Apesar deste ter jurado, queria fazer tudo e mais, alguma coisa, até mesmo colocar a sua língua no fogo, para ajudar a desmontar e afastar o fabuloso e estrondoso ACJ da corrida da presidência angolana. Meus juiz do Zengame disseram que ele já nem dormia, corria de quimbanda em quimbanda à busca de Milongo, para lhe ajudar na sua luta contra o ACJ. Vendo o feitiço a não resultar mesmo depois de mastigar alguns quilos de gengibre, bruto e folhas de Santa Maria, ele já falava sozinho. Tinha alucinações. Um dia desses as milícias do Tomás Bica lhe apanharam a fazer cocô mesmo ao lado do embondeiro de madrugada por volta das 3h45, levaram-no para a esquadra e qual não foi o susto? O tipo tinha uma miçanga amarrada na bunda com unhas de jacó e escamas de peixe seco. Foi grande susto para os policiais de serviço, até que uma senhora quase desmaiou porque nunca tinha visto aquilo. Apesar de que já tinha ajudado numa operação no Catambor, onde prenderam 2 supostas velhas bruxas, e as lançaram no rio Kwanza ainda vivas. Por
Fernando Vumbi. Vamos às outras novidades do melhor mês do ano, abril. Um general fora da lei. As Forças Armadas de Angola agiram a mando de um tenente-general na demolição de habitações da população civil em Luanda. Uma das casas visadas era de um sargento que se insurgiu contra a estação e a quem foi instaurado um processo judicial. O Tribunal Militar deu razão ao sargento, numa decisão fulcral no caminho para se instaurar um Estado de Direito democrático no país. No âmbito do processo número 525/2021, o Tribunal Militar da região de Luanda tomou, a 14 de março passado, uma decisão daquelas que alegram, os que têm defendido, a importância de os tribunais serem detentores de poderes próprios e independentes, assumindo funções no controle de abusos e arbitrariedades dos poderes públicos e fácticos em Angola. A decisão do tribunal diz respeito ao caso em que foi julgado o primeiro sargento das Forças Armadas angolanas, José Carlos Luiz Simba. Simba vinha acusado de, no dia 2 de dezembro de 2020, ao deparar-se com um aparato militar comandado pelo tenente-general Rui Lopes Afonso, o qual procedia à demolição de várias casas no distrito urbano do Lar Patriota, Talatona, e, entre elas, a habitação do próprio Simba, se ter insurgido contra esta ação, que entendeu como ilegal. Simplificando, o sargento viu os seus companheiros do exército a demolirem a sua própria residência, e manifestou veementemente o seu descontentamento. Quem não faria? Na altura devida, reportamos este caso e referimos que não víamos fundamento legal para a atuação em força do general e das suas tropas contra uma população civil desarmada. Na verdade, uma restituição provisória de posse parece ter se transformado numa ordem de demolição, sem que se tenha percebido por quê. Houve aqui um salto jurídico incompreensível. E, se, juridicamente, não se vislumbrava fundamento legal para a intervenção militar, ainda menos do ponto de vista constitucional. As FARC são um corpo de defesa da pátria, e não devem ser afetas a atividades de polícia, ou agir como funcionários ocasionais do tribunal. É evidente que se tratou de um recurso injustificado e despropositado. Para tornar tudo mais complexo, e fomentar a indignação e a suspeita, aparentemente a figura por detrás desta ação desproporcionada seria o deputado Dino Matroce. Certo é que o sargento Simba considerou o sucedido como uma violação gravemente danosa dos seus direitos fundamentais, e reagiu com extrema exasperação e grande descontentamento. Face à indignação e aos protestos bastante audíveis de Simba, o general Lopes Afonso ordenou a detenção imediata do sargento. Deste modo, teve início o processo judicial, em que José Carlos Simba foi pronunciado pelo crime de conduta indecorosa, previsto e punível pela Lei dos Crimes Militares. O processo seguiu a sua tramitação, até ao julgamento. Acontece que o que se apurou no julgamento foi absolutamente linear. Embora exaltado e exprimindo-se num tom de voz elevado, em momento algum o sargento foi visto ou ouvido em conduta imprópria ou desrespeitadora do general. O seu comportamento foi o expectável, tendo em conta a situação com que se deparou. Ora, não havendo prova, o tribunal decidiu pela absolvição, e muito bem. Um exercício interessante será transcrevermos uma parte da fundamentação do acórdão, que demonstra que, ao contrário do que muitos querem fazer crer, começa a existir em Angola uma jurisprudência firme e convicta de defesa da legalidade e dos direitos fundamentais. Não será ideal, mas tem vindo a surgir vários lampejos animadores. Neste caso, escrevem os juízes: quem não aprende com a história, está sujeito a tropeçar nos próprios erros, sendo Angola um Estado democrático e de direito, dispõe o artigo 6 e número 2 do artigo 65, ambos da CRA, o Estado subordina-se à Constituição, e funda-se na legalidade, e ninguém pode ser condenado por crime senão em virtude de lei anterior, que declare como punível ação ou omissão. Por conta do direito natural, os seres humanos nascem livres, podendo viver integrados numa comunidade, porém sempre em respeito às limitações impostas pelo direito positivo, daí que tal direito à liberdade física encontra respaldo nas cartas magnas de todos os estados. Independentemente de ser algo doutrinária, esta declaração tem força e demonstra o empenho dos juízes, ou pelo menos de alguns juízes, para se fundar efetivamente um Estado de Direito em Angola.
através da recorrência destas afirmações, no âmbito de processos judiciais, cujo objetivo seja o dos direitos fundamentais dos cidadãos, será possível concretizar-se a intenção de construir um verdadeiro Estado de Direito no país. Por oposição, o tenente-general Lopes Afonso comportou-se duplamente mal nesta história toda. Em primeiro lugar, por ter comandado um dispositivo militar e efetuado uma ação com as Forças Armadas de Angola de legalidade muito duvidosa. Como mencionamos, não faz qualquer sentido colocar as Forças Armadas de Angola em tarefas de demolição ordenadas, ou não, porque nem isso é claro, por um tribunal. Em segundo lugar, por ter ignorado o desespero do seu confrade militar, ao ver a sua própria casa demolida. Tudo isto deixa um sabor muito amargo na atuação de um oficial general. Exige-se uma tomada de atitude. Se a justiça se move no sentido do Estado democrático de direito, o poder político deve acompanhar este movimento. Neste caso concreto, o comandante em chefe das Forças Armadas devia tomar uma posição, colocando-se ao lado da justiça. E esta posição só poderia levar à exoneração do tenente-general Lopes Afonso do comando da região militar de Luanda. Este seria um novo e necessário passo a dar finalmente. Reclamar-se a consistência e coerência entre os processos judiciais e as decisões políticas. Por Maca Angola. Ajude o canal a manter-se em pé com qualquer centavo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, até breve.